E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a Kata e esse aqui é o CriaLT em um lugar um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma tentativa aqui pra ver se eu consigo pintar minha unha enquanto eu falo de livros com vocês. Eu falei no Twitter que eu gosto muito dos vídeos da Maíra, do All About That Book, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde ela fala sobre livros enquanto faz a make dela para os vídeos. Eu, como não sei fazer makes tão rebuscada como as dela, que são maravilhosas, eu vim aqui pintar minha unha, que é uma coisa que eu sei fazer e que eu gosto muito de fazer também. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou pintar minha unha aqui com vocês, enquanto falo de livros e leituras. Eu não sei se esse vídeo vai acontecer, gente. Se vocês estão vendo é porque deu tudo certo. Se não estão vendo, nunca saberão o que aconteceu. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos de vocês e de acompanhar o CriaLT nas outras redes sociais, que é o Insta e o Twitter. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, mas se colocar @CriaLT vai aparecer lá, tá? Vamos começar aqui então. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras de dezembro. Tá tudo anotado aqui porque eu não poderia deixar de falar sobre elas. A primeira leitura que eu fiz em dezembro, que começou em novembro, mas que eu concluí no mês de dezembro, foi Porém Bruxa, da Carol Kiovato, que todo mundo sabe que eu gostei, porque eu já falei muito sobre esse livro aqui no canal. Tem vídeo especial para ele, é uma resenha que eu fiz, com toda a minha opinião sobre a história lá, não tem spoilers, não tem nada, então eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo pra vocês. Porém, Bruxa vai contar a história da Isis, que é uma bruxa, né? Ela vive no nosso mundo, na cidade de São Paulo. Ela é meio que uma investigadora de casos sobrenaturais. Só que ela não se atém só a isso. E ela se envolve muito em casos reais também, reais. Casos que não sejam sobrenaturais, junto com a amiga dela, que é uma detetive, que ela é uma delegada, na verdade. Eu amo usar esse brilho aqui pra tudo, gente. Tudo pra mim. Porém, Bruxa tá sendo a leitura coletiva do Poseidon, da Maratona Literária de Verão. E eu espero que mesmo que muitas pessoas leiam essa história e conheçam um pouquinho mais e deem essa abertura para autores nacionais. A Carol Kiovato escreveu uma história maravilhosa, maravilhosa mesmo, muito rica. E a questão ali da mitologia, no caso, a questão da bruxa e daquele universo, é mostrado de uma forma muito bacana. A gente tem muita representatividade, pessoas reais nessa história, o que é muito legal, e dá uma ênfase a mais na história e torna ela ainda mais especial. Uma coisa que eu sempre comento nos vídeos é que eu gosto muito da vilania desse livro. O vilão aqui, na verdade, não vou dar spoilers, tá? Mas ele é o preconceito, sabe? O preconceito para com o próximo, o preconceito com religião, a intolerância religiosa. Então, assim, o preconceito, ele é o vilão. Aqui a gente vai acabar acompanhando alguns casos da protagonista que, na verdade, estão bem mais, assim, associados um ao outro do que a gente imagina. Então é bem interessante a gente ver as coisas se conectando, a gente vai aprendendo também muito com a história, porque a Isis é uma personagem que nos ensina muito, mas que ela também aprende. Ela é muito badass, assim, ela vai e faz, ela faz o corre dela. E é muito interessante também porque às vezes ela quebra a cara, sabe? Então eu gostei muito dessa história. Aqui a gente tem também muitas questões sociais abordadas, que é uma coisa muito presente na fantasia urbana, né? Que é o livro, uma fantasia urbana. Então eu achei que a Carol trouxe muito bem essas questões, ela fala sobre diversas coisas aqui, conversa muito com a gente sobre diversas coisas, e eu achei essa história muito interessante, e inclusive recomendo bastante para quem gosta do gênero. Eu li também A Casa Holandesa. Eu percebi que alguns desses livros aqui eu não tinha comentado. Casa Holandesa é uma delas, eu li em parceria com a editora Intrínseca, que eles me mandaram o livro. Mas eu comecei a ler esse livro numa época que estava tudo muito dividido na minha vida. Eu não sabia se eu estava com muita vontade de ler, eu não sabia como é que ia ser aquela situação ali. E aí, acabou que o início foi um pouco conturbado para mim. Eu tive bastante dificuldade de me apegar, assim, à história, aos personagens, por causa que a gente vai acompanhar aqui simplesmente a vida de uma família, sabe? Que é marcada por alguns traumas que aconteceram. Eles eram uma família que conseguiram uma casa, que é a casa holandesa, só que tudo meio que desmorona no meio do caminho, assim. É uma leitura muito interessante porque a gente vai acompanhar a história dessa família. É uma narrativa um pouco mais, assim, não tão rápida, não tão direto ao ponto. A gente vai acompanhando várias coisas, assim, da vida dos personagens, a gente acompanha o futuro, a gente acompanha o passado, a gente entende esse distanciamento que existe entre os dois filhos, os irmãos ali com o pai, e a gente entende o que que leva eles até onde eles chegaram ali no futuro, as circunstâncias que levaram eles até ali.
Eu acho que ia ser mais uma história sobre decisões, sabe? Decisões que outras pessoas tomam por nós afetam a nossa vida e eu acho isso muito interessante também. Eu gostei muito da história e eu fui me identificando com ela ao longo do caminho, com algumas frases, com algumas passagens. Acabou que eu me apeguei nessa história e nos personagens também. Eu acho que um dia eu gostaria de reler esse livro, porque eu sinto que se eu fosse reler ele em outro momento, eu teria outra visão, outros aprendizados, e eu gosto muito de leituras que transmitam esse tipo de sentimento em mim. Eu vi que bastante gente gostou desse livro, vários booktubers também gostaram dessa leitura, e eu também, não foi diferente comigo. Só o início eu acho que eu tive mais dificuldade com a obra, porque eu tava num momento assim que tava mais difícil pra mim, eu não sabia se eu queria ler, porém Bruxa, por exemplo, eu li ele 2 vezes, porque eu tava nesse momento assim que eu não sabia o que eu queria, eu pegava alguma coisa pra ler e tava sendo difícil de me conectar com a história, então eu não sabia muito bem o que eu fazia, e aí eu acabei chegando nessa leitura que era um pouco mais lenta, um pouco mais fluida, mas cheia de reflexões e cheia de ensinamentos também. E eu gostei bastante, o início que foi mais complexo pra mim, mas depois tudo foi... Quando eu vi, eu já tava presa pela história, querendo saber o que ia acontecer com os irmãos, o que ia acontecer com a casa, enfim. Foi uma história muito legal de poder acompanhar. Ah, eu li também Shine, em parceria com a Intrínseca, e eu amei Shine, gente. É Shine, Uma Chance de Brilhar, da Jessica Jung, eu acho que é o nome da autora. Eu gostei tanto desse livro, mas eu tive vários sentimentos com ele, porque aqui a gente vai acompanhar a história da Rachel. Ela é uma trainee numa empresa de K-pop, uma empresa que treina ali jovens, né, para se tornarem artistas do K-pop na Coreia. E ela foi criada em Nova York, se eu não me engano, então ela é vista ali meio que como uma forasteira, sabe? Ela é muito talentosa e a família dela é muito ríspida quanto a essa questão do K-pop, então... E ela acaba ensaiando menos e as pessoas chamam ela de privilegiada. Só que a indústria do K-pop, aqui assim, é escrachado, sabe? Como é complexa essa indústria, que instiga a rivalidade, incita as pessoas a fazerem várias coisas horríveis para se beneficiar. A gente tem algumas cenas que deixam isso muito claro e me preocuparam bastante no sentido de que a autora, gente, ela era de uma banda, a Girl Generation, que é uma banda muito famosa, um grupo muito famoso de K-pop. Isso me preocupou bastante porque eu comecei a pensar, será que ela tá contando alguma experiência dela? Obviamente, gente, ela trouxe muito do que ela viveu, do que ela passou, né? Mas eu me preocupei com algumas questões em específico, algumas cenas, porque aqui a gente vai acompanhar essa menina ascendendo ali na questão do K-pop. Eu gostei muito da narrativa da Jessica Jung, acho que é assim que fala o nome dela. É o livro de estreia dela, eu acho que ela se saiu muito bem, sabe? Me deixou bem interessada do início ao fim. E eu fiquei querendo saber o que ia acontecer na vida dessa menina, porque, gente, ela é muito atrapalhada. É a Bella Swan do K-pop, sabe? Coitada, acontece tudo com ela. Ela tropeça, ela encontra gente na rua de pijama que é gente importante, enfim, essas coisas, assim. A indústria do K-pop é uma coisa muito surreal, muito surreal. Eu fico apavorada quando eu vejo algumas coisas, assim. E esse livro, assim, foi um tapão, sabe? Vai ter uma continuação, esse livro, ela vai contar mais histórias da Rachel. E eu fiquei bem interessada em conhecer, eu acho que eu vou ler, sim, porque foi uma leitura muito gostosa de fazer, apesar de tudo. Foi uma narrativa muito fluida, com apesar de tudo, eu quero dizer, gente, a questão do K-pop ali, tá? E algumas coisas que acontecem na história. Aqui, a nossa protagonista, ela vai acabar conhecendo um cara que é muito famoso, só que existem algumas restrições quanto a isso, assim, quanto tu conhecer pessoas, se relacionar com elas. Algumas restrições não, né, gente? Várias restrições. E é muito dolorido a gente ler as meninas, assim, umas contra as outras, querendo sempre serem beneficiadas, sabe? Isso é muito complicado, eu fiquei bastante triste com isso, mas que infelizmente é uma coisa que a gente sabe que é real, né? Tá difícil aqui. Ainda assim, foi uma história que eu gostei bastante, me entreteu muito. Eu gostei de imaginar as cenas. Ai, ficou uma coisa muito gostosa imaginar aquelas cenas. Eles falam de um vídeo que viraliza e eu fiquei pensando assim, conseguia imaginar o vídeo direitinho, assim, no TikTok, no Reels. Consegui. Essa foi uma das últimas leituras que eu fiz em 2020 e também foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante. Em 2020 eu fiz muitas leituras ótimas, contos também, maravilhosos. Ainda bem que eu estou tendo espaço para poder falar sobre isso, porque é algo que eu consumo muito e pretendo consumir cada vez mais. Eu, inclusive, fiz um vídeo especial aqui sobre contos nacionais de Natal, que eu não vou citar aqui nesse vídeo, gente, por causa que eu fiz um vídeo especial, que vai estar aí na descrição do vídeo para vocês poderem conferir, se quiserem, né? Foram contos muito legais, inclusive, se destacaram no meu ano, com certeza. Vai ficar mais ou menos assim a unha, ó.
Tá tudo borrado ainda, eu tô tirando. Calma, gente, calma. Só que eu vou fazer uns detalhezinhos nessas duas unhas também com esse mesmo esmalte aqui pra dar um tchan na unha, né? Depois de Shine, gente, veio um livro que já foi um pouquinho mais, assim, complicado pra mim. Mas complicado no sentido de não sei o que aconteceu. Que é Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Sombra e Ossos eu li assim, eu escutei o audiolivro, na verdade, no desespero. Porque eu ia ler Nona Casa com as gurias ali, com a Lu, com a Gi, com a Marina e com a Maclá, em uma leitura coletiva. Eu não consegui terminar de ler o livro, mas eu vi várias pessoas falando sobre Nona Casa e sobre ser a primeira leitura da Leigh Bardugo, e eu fiquei com o pé atrás, fui fazer o quê? Ler Sombra e Ossos. Aí escutei o audiolivro que eu recomendo muito lá no Storytel, mas eu acho que não era uma leitura muito pra mim, sabe? Eu não sei se eu tava na fase, assim, de ler coisas mais adolescentes, eu não sei. Bom, eu saí de Shine, né, gente? Eu não sei o que passa na cabeça dela. Então, assim, eu fiquei bastante dividida com a história, porque eu adorei a construção de mundo. Só que foi uma coisa muito previsível pra mim que aconteceu, sabe? Eu digo da trama ali, da relação dos personagens. A protagonista eu achei ela bem interessante, bem real, assim, ela comete seus erros, ela faz o erro dela, né? Mas tem uns personagens ali que eu simplesmente não aguentei, sabe? E um personagem que eu tava gostando no início do livro, assim, sabe? E aí? Eu fico como Leigh Bardugo? Vou te contar uma coisa, eu já comecei estressadíssima. Ali em Sombra e Ossos, no universo de Sombra e Ossos, existe toda uma questão política também, e social, assim, mas tem também os Grishas, né, que eles são pessoas que têm poderes e fazem coisas específicas, e eles passam por um teste na infância pra ver se eles são Grishas ou não. Essa menina em questão, ela não é Grisha, mas dela é, e ela descobre isso num momento bem tenso, assim, sabe, E aí, assim, ó, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente querendo se aproveitar do poderzinho dela, que é um poderzinho, assim, ferrado pra caramba. E o poder dela tem um poder de fazer uma outra coisa muito poderosa. Eu não sei se eu vou continuar esse livro, sinceramente, gente. Eu tô curiosa por causa da série que vem aí. E eu queria conhecer Six of Crowns também. Eu tirei direitinho aqui, gente, estou impressionada. Vou fazer aqui o design que eu ia fazer, né? Momentos de foco, gente, não posso falar nada. Mas continuando aqui então, gente, deixa eu voltar no que eu tava. Sombra e Ossos. Sombra e Ossos foi esse aí meu comentário, então. Não sei se eu vou continuar a história. A série me deixou curiosa. Tem também Six of Crows. Ai, não sei falar isso. E aí, eu acho que eu vou continuar. Diz que é um pouco mais adulta a série, né? O que me incomodou, acho que um pouco, talvez tenha sido isso. Ai, minha unha tá tremendo, minha mão tá tremendo. Talvez esse tenha sido um dos pontos que me incomodou também, os adolescentes. Ai, não sei o que foi. Não sei se eu não tava na vibe pra história, mas eu não desgostei completamente, não. Algumas pequenas coisas que me incomodaram, assim, no meio do caminho, mas que eu acho que talvez valeria a pena pra mim eu continuar lendo a história, mas não sei. Pintei, ficou horroroso esse aqui. Vou ter que arrumar. Vamos encerrar aqui então Sombra e Ossos, e aí a próxima leitura que eu fiz eu comentei aqui no canal já também, que é o conto do Alex Silva, A Noite Tem Mil Olhos. Eu tinha separado várias leituras para eu fazer de contos no mês de dezembro, mas eu não consegui ler tudo, inclusive estou lendo vários agora em janeiro. O que eu vou fazer agora? Tá. Mas o conto do Alex Silva me introduziu aí ao sertão punk, que eu adorei muito, muito mesmo. Aqui a gente vai acompanhar basicamente como se deu toda essa questão da separação do Nordeste. Sim, é isso que acontece. E a gente vai ver também como que a sociedade tá ali no Nordeste depois disso, porque várias coisas estão acontecendo, pessoas estão morrendo, e existe também uma questão ali de sobrenatural. A gente vai estar nesse bar, um bar de estrada, assim, que a gente vai acompanhar algumas pessoas chegando no bar e uns amigos conversando, até que de repente uma coisa acontece e, meu Deus do céu, né, gente? Eu nunca imaginei que esse conto fosse essa vibe, não imaginei mesmo. E foi uma coisa que me surpreendeu demais, porque eu realmente não estava esperando que fosse ser nesse estilo, a leitura. E eu adorei simplesmente sair servida do conto. E já saí procurando outros contos sertão punk também. Inclusive tô lendo. E assim, eu achei que foi uma construção de mundo muito interessante que ele fez, porque ele deixa tão amarrado, tão redondinho. A gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais sobre esse universo, sobre esse Nordeste distópico. Ai, não pare de passar carro aqui. E eu fiquei de verdade muito empolgada para continuar conhecendo, para continuar vendo trabalhos de autores que falem sobre sertão punk. E tô seguindo aí, porque eu quero conhecer mais e quero ver o que eles têm a apresentar. Vou deixar isso aqui secando para ver o que acontece, para eu passar uma outra mão. Meu slogan para hoje: o máximo que pode acontecer é dar errado.
E vamos para a próxima mão aqui agora, porque está acabando minhas leituras, gente. Eu já falei bastante sobre esse conto do Alec aqui, e vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links em que eu falei sobre esse conto, tá? Porque simplesmente, assim, me serviu. Gostei muito mesmo. A próxima leitura que eu fiz em dezembro foi de Orgulho e Preconceito, que foi um livro, assim, que me deu o surto, não sei o que aconteceu, que eu fui assistir o filme num dia e falei, bah, vou reler o livro. E eu gostei tanto, gente, que eu fiquei surpresa. Fiquei muito surpresa. Eu comecei a ouvir o audiobook também, o audiolivro, que tem no Storytel, enquanto eu tava olhando ele, assim, na edição, né, que eu tava lendo, e eu fiquei, meu Deus, sabe, fiquei chocada demais com o quanto eu fiquei interessada com a história. Sério, eu gostei bastante do filme. Eu sei as discussões que existem em volta da Jane Austen, tá, gente? Toda essa questão que é abordada em volta dela. Mas eu ainda assim acabei me surpreendendo que eu gostei da história e fiquei com vontade de ler outros livros dela. Como, por exemplo, Emma e Mansfield Park, que são os que eu tenho aqui pra ler, ainda que eu não li. A gente vai acompanhar ali a família, tipo, basicamente, assim, pessoas se casando. É isso o livro, sabe? Pessoas querendo casar, enfim, procurando maridos. É isso o livro. Só que foi tão interessante a construção de personagem, eu acho que esse é o ponto. A construção de personagens que a Jane Austen faz. Eu fiquei muito interessada na história daquela gente, e eu fiquei, meu Deus, por que eu tô interessada nisso, gente? Só pessoas casando, pelo amor de Deus. E sim, fiquei interessada. Aí a gente começa a conhecer lugares, a Hampshire, New Hampshire. É legal vendo essas viagens que eles fazem, tem um burburinho ali também que acontece, mas não é muita coisa, assim, não tem muita dinâmica o livro. E ainda assim foi muito interessante pra mim, isso me espantou demais, sério. Eu também tentei ler Nona Casa em dezembro, como eu comentei pra vocês, mas eu não concluí até hoje, tá? Risos. Mas foi um problema, sim, que eu tive, por causa que foi muito no fim do ano, e Nona Casa é uma leitura muito densa, muito pesada, é da Leigh Bardugo também, e a gente ia ler em leitura coletiva. Eu tentei ler, tentei mesmo, mas começou a ficar muito pesado. Tem ali o tal do capítulo 7, né, gente, que acontece um determinado acontecimento que, meu Deus do céu, né? Ai! Ó, até risquei aqui, ó, tá vendo, Nona Casa? É a Leigh Bardugo que veio aqui me ameaçar. Porque tem fantasmas na história, né, gente? A história é toda sobre fantasmas. Se passa em Yale, que foi aonde a Leigh Bardugo estudou, fazendo o Exposed. É uma história muito interessante, tem personagens muito cativantes, assim, no sentido de que a gente se comunica com eles e sente, assim, a dor deles, o que eles passaram. Mas eu acho que não foi o momento certo pra minha leitura, porque eu fiquei muito, assim, sugada pela história, e eu tava numa vibe, assim, como eu falei no início do mês, eu tava com aquela vibe, assim, o que eu leio, o que eu não leio, e aí ficou um pouco complicado pra mim, e a leitura foi se arrastando, e eu acabei indo ler os contos ali, ai, olha ali o que eu fiz. E não deu em nada, sabe? Eu tô fazendo uma cagança aqui. Quero ver se em fevereiro eu faço essa leitura e concluo. Pra esse vídeo não ficar tão maior do que ele já está, porque eu falei muito, eu vou encerrar aqui e depois eu volto pra mostrar como ficou a minha unha, tá? Não é meu melhor trabalho, gente, acho que eu fiquei nervosa, porque tinha plateia me assistindo, me acompanhando e falando aqui também, né? Mas eu quero agradecer muito a atenção de vocês, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo saia, porque eu quero ver como é que ficou esse resultado. Eu acho que vai ficar legal, mas não quero pensar nada, então eu tô bem curiosa pra saber como é que vai ser. E se sair, espero muito que vocês gostem, tá? Muito obrigada pela companhia, pessoal, por terem ficado aqui comigo. Me contem das leituras de vocês e eu vou deixar aqui o meu beijão pra vocês e até o próximo vídeo aqui do CriaLT.